A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém. Irmãos, estamos aqui mais uma oportunidade para louvarmos a Deus, falar do amor do Senhor, cantar louvores, porque o Senhor merece toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, amém? Então, se ajunte aí com seus filhos na sua casa, chame a turma, pegue a palavra de Deus aí, prepare-se, nós vamos já estar entoando cânticos ao Senhor. Eu gostaria de, nesse momento, de a gente começar fazendo uma oração. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos, Santo Deus, por mais uma oportunidade que temos, Pai, de estarmos juntos, reunidos, de uma forma um pouco diferente, Senhor, de uma forma virtual, mas em espírito, unido como igreja do Senhor, Pai. E nesse momento nós queremos dedicar a Ti com cânticos, com louvores, que o Senhor seja glorificado, que o Senhor seja entronizado em meio aos louvores, Pai. Abençoa cada um de nós, abençoe, Deus, a cada família no Brasil. Nós abençoamos a nossa nação, nós abençoamos o nosso estado, nós abençoamos a nossa cidade de São Luís, Pai. E que o Senhor esteja com a tua mão estendida, Pai, sobre as nações nesse momento, Pai. Que o Senhor possa estar com a tua mão de misericórdia, Deus, abençoando, Deus, o mundo nesse momento. Porque as pessoas precisam do Senhor, Pai. É no nome de Jesus Cristo, amém. E nós nos rendemos ao senhorio do Espírito Santo de Deus, amém? Que Ele é um vento poderoso, um vento que vem, sopra e enche-nos na presença de Deus, aleluia, Senhor. Eis-me aqui, prostrado outra vez, para tudo entregar, para tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti, anseio por ti, e eu me rendo a ti, Espírito Santo. Nos rendemos, Senhor, aleluia. Peça a Ele que venha nos encher. Enche-me da graça e do teu amor, sacia o meu ser, sacia o meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra
viver com a nossa vida, que nós nos rendemos a Ele, e que Ele pode fazer o seu querer em nós. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa, né, irmão? Nesse momento, você está na sua casa, muitas pessoas no Brasil, mas essa canção que nós iremos louvar o Senhor, ela fala que também nós somos casa. Eu, você, a igreja, nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Deus está conosco, sua presença habita em nós. Mas como uma casa, assim como você limpa a sua casa, como nós limpamos nossa casa, nós também precisamos estar limpos para que Deus possa estar presente. O Senhor é santo e Deus não vai querer habitar em um lugar onde não há santidade. Amém? Então que você dê liberdade ao Espírito Santo de Deus nesses dias, que você busque o Senhor com a sua família. Amém? Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou sua casa, sua morada, eu sou seu lar. Mude as coisas de lugar. De lugar, Senhor. Aleluia. Liberdade em nós, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou sua casa, sua morada, eu sou seu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou sua casa, sua morada, eu sou seu lar. Mude as coisas, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo, e Ele sara minha alma, e Ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, e Ele sara minha alma, e Ele sara minha alma. Que o Espírito Santo de Deus venha sarar a tua alma, que Ele venha curar as tuas feridas, que você permita, que você confie, que você entregue sua vida a Ele. Aleluia. Vem sarar as nossas vidas, vem sarar nossas famílias, Espírito Santo. Vem com teu perdão sobre nós, com tua unção sobre nós. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Teu perdão é completo. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Aleluia. E a palavra de Deus fala que nós devemos louvar
cantar louvores ao Senhor em todo o tempo. Mas é em todo o tempo mesmo, irmãos. Nos momentos da dificuldade, no momento das crises. Talvez nesses dias que nós estamos em casa, talvez vai ter dia que você vai amanhecer não muito alegre, quem sabe, não muito disposto. E talvez, quem sabe, até na sua casa algumas coisas já estejam começando a faltar. Mas o que é que você vai fazer? Você vai fazer o que a palavra do Senhor fala. Pedir e dar-se-vos-á. Então, você vai clamar a Deus, você vai louvar, você vai entoar louvores. E você vai se alegrar na presença do nosso Deus. Isso é o que nós devemos fazer. Porque o Senhor, Ele habita em meus louvores. Aleluia. E essa crise vai passar, esse momento vai passar. Porque você tem um Deus. Amém? E nós confiamos em Ti, Senhor. Em Ti, ó Deus. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Creio. Ainda a figueira não floresça, não haja frutos na vide, o produto da oliveira minta, todavia eu me mesmo que falte, Senhor, frutos na videira, ó Deus, mesmo que falte gado nos currais, Senhor, por todavia nós continuaremos firmados em Ti, meu Deus, confiando no Senhor. Aleluia. O choro dura apenas uma noite, irmão. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Cante, cante. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio.
nós vamos continuar com a mesma canção, só que de outra maneira, né? De outro estilo, mas é praticamente a mesma letra. Que você cante nesse momento, continue a firmar o seu coração. Aleluia. Aleluia! Tu és a nossa salvação, ó Deus. Tu és a minha porção. Tu és a minha herança. Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro a salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Eu me alegrarei em ti. Eu me alegrarei em ti. Diga ao Senhor: eu me alegrarei em ti. Aleluia. Glória a Deus. Ele é digno, ele é merecedor. Tem um louvor que fala que o reino de Deus, ele é eterno. As nações são dirigidas por homens, mas o reinado de homens, eles passam. Mas o de Deus, ele é eterno. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. E os reinos, eles se abalam, mas o reino do Senhor é um reino que não se abala. Amém? Aleluia, Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor.
para dizer que tu és o Rei, que Ele é o Senhor, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, amado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Aleluia. Santo, santo, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, amado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, amado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, te adoramos, te adoramos. A tua igreja te adora. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Aleluia. Nós já louvamos ao Senhor com os cânticos, com as canções, né, irmãos? Canções muito lindas que falam da grandeza, que falam do poder de Deus, que falam da palavra do Senhor. E nesse momento nós queremos também trazer, compartilhar um pouco da palavra de Deus para a sua vida, para a minha vida, em nome de Jesus. E a palavra que eu trouxe nesse momento para nós, irmãos, ela está lá no Evangelho de Mateus. Tá? Então você vai abrir comigo lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Eu não vou ler todo o capítulo, mas nós vamos estar pegando algumas informações desse capítulo 24. E eu queria primeiramente começar trazendo uma referência e perguntar para os irmãos se alguém já tinha assistido uma série, um filme chamado Perdidos no Espaço. Atualmente essa série está passando na Netflix, mas eu não estou recomendando você ir assistir. Tá? Essa série é de 1965, da época de alguns irmãos aí, né? E não que eu estou recomendando a gente assistir essa série. A referência que eu estou trazendo é apenas ao título desse filme, Perdidos no Espaço. E eu estava meditando na palavra de Deus, orando esses dias, e veio ao coração a seguinte pergunta: será que a igreja, ou quem sabe apenas uma parte da igreja, ou uma grande parte, ela não se encontra perdida? Não perdida no sentido da salvação, porque se você entregou sua vida a Jesus, você não está mais perdido
Então, eu sei que muitos não são de 1965, mas esse filme foi criado nesse período. Mas apenas a referência ao nome, né? Perdidos no Espaço. Como eu estava falando, será que a igreja não está perdida ao espaço em que estamos situados no momento da história, no fim dos tempos? Porque nesse período, com essa pandemia do Covid-19, muitas pessoas e outras coisas que aconteceram antes, né, de alguns anos para cá, sinais nos céus, terremotos, tsunamis, e muitos ficam já perguntando, já é o fim, será que já é o fim? Eu queria compartilhar com vocês o que Jesus fala a respeito disso, para que nós possamos nos situar realmente, não ficar perdidos, desorientados, até porque Deus, ele revela tudo na sua palavra, né? E Jesus, ele vai conversar com os discípulos, mas Jesus está ali conversando com eles, e um dos discípulos tem uma pergunta muito interessante, em cima do que Jesus estava falando, porque Jesus estava mostrando para eles que o templo de Jerusalém iria ser destruído, e que não ficaria pedra sobre pedra daquele edifício, que para os judeus era um símbolo de toda a sua religião, da sua religiosidade, que aquele templo simbolizava para eles, né? Era muito importante, ainda é, tanto que eles ainda vão construir um outro templo para essa época de agora. E aqui no capítulo 24, no versículo 3, na parte B, podemos dizer assim, e os discípulos perguntaram para Jesus: dize-nos quando acontecerão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Olha aí, uma pergunta que na verdade tem três partes dessa pergunta. Nós podemos ver que eles perguntam quando acontecerão estas coisas. Eu creio que eles estavam também se referindo à destruição ali do templo de Jerusalém, e que algo que aconteceu anos depois que Jesus voltou aos céus. Jerusalém foi novamente invadida, destruída, o templo foi destruído e se cumpriu ali a palavra do Senhor. Agora, dentro daqui tem a pergunta seguinte: e que sinal haverá da tua vinda? Olha aí. Então, a respeito da volta de Jesus, eles perguntaram também quais eram os sinais, ou qual o sinal. E também eles perguntaram a respeito do fim dos tempos. Olha aí. Então, é muito importante a gente estudar um pouquinho a palavra do Senhor para entender, porque os discípulos também eles estavam confusos, né? Jesus já havia falado que iria voltar ao Pai, que eles iriam ficar, mas não os deixaria só. Então era um momento de, com certeza, surgir algumas perguntas assim meio interessantes para Cristo. E Jesus vai começar esse diálogo de uma forma respondendo a partir do verso 4. Ele diz assim: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Então a primeira orientação de Cristo para a igreja é que a gente tome cuidado, né? Fique atento para não ser enganado. Irmão, o engano, a mentira, ela é uma das principais armas do inimigo. Uma das principais armas de Satanás, o adversário do povo de Deus, o adversário da igreja. É o engano. E a informação, a falta da informação, ela pode causar perdas terríveis numa guerra. E eu percebo que boa parte da igreja ela não tem a informação que necessita. Todos nós aceitamos a Cristo e aprendemos a andar com Jesus, a vir aos encontros, aos cultos semanais, mas isso tudo é importante. Mas a igreja precisa ser ensinada a respeito da volta de Jesus, a respeito do fim dos tempos, aonde que essa salvação em Cristo vai nos levar de fato. Nós precisamos aprender a respeito dessas coisas. Então, cuidado que ninguém vos engane. Jesus vai falar também que surgirão falsos profetas,
pessoas trazendo falsos ensinamentos, e a respeito também da sua vinda. Interessante que há muitas pessoas atualmente, e dia 8, não sei se você acompanhou, mas dia 8 de abril havia um grupo de pessoas aqui no Brasil que estavam aguardando já a volta de Jesus para esse dia. E sobre a sua volta, Cristo fala que nenhum filho sabia, nem os anjos sabiam a respeito do dia que ele haveria de voltar. Então, como é que nós podemos sair por aí dizendo o dia correto? Nós podemos observar a palavra de Deus e acompanhar os sinais, as profecias, o cumprimento da palavra de Deus, e sim, nós podemos nos situar, nós podemos sim ter um norte, né, vindo da parte de Cristo, da sua palavra. Porque você acha que Deus ia deixar a gente assim totalmente desorientado a respeito dessas coisas? Não. E Jesus começa a mostrar aqui alguns sinais que a igreja deve prestar bem atenção. E Jesus fala: pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Verso 6: ouvireis de guerras e rumores de guerras. Mas cuidado para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares. Então, todos esses sinais aqui que Cristo já mostrou, dele para cá, esses sinais já aconteceram em vários ciclos, podemos dizer assim, da história, e continua acontecendo. Quando ele fala de guerras, as guerras, na verdade, sempre existiram. O próprio Israel, a nação que Deus chamou para chegar em Canaã, para conquistar Canaã, teria que guerrear com vários povos. Mas de Cristo para cá, quando ele fala que haveria guerras e rumores de guerra, nós já presenciamos já 2 guerras mundiais, né? Onde blocos de nações se uniram para guerrear contra outros blocos de nações. Atualmente também existem em vários lugares rumores de guerra, como no Oriente Médio, na Palestina. Ali os países que cercam Israel sempre estão em conflitos, né? Vivendo aquela tensão de uma iminente guerra a qualquer momento. Existe também a Coreia do Norte, que vive fazendo testes nucleares, expondo o seu poderio bélico, né? Irã contra os Estados Unidos. E também existem as guerras de forma econômica, né? Quem realmente quer mandar no país, no mundo. E atualmente existe essa guerra entre essas 2 potências mundiais, Estados Unidos e China. Mas por trás dessas guerras econômicas também há um respaldo que esses países eles têm grande poder bélico, né? Grande poder de armamento. E são sinais que Jesus falou que nós devemos estar atentos. Mas ele fala lá no verso 6, tais sinais devem acontecer. Estão acontecendo, mas ele fala, ainda não é o fim. Então ainda não é o fim. E esse fim que os discípulos perguntaram para Jesus, e esse fim que a gente tanto fala, o que ele significa realmente para você quando fala no fim? O que é que você pensa esse fim? É o fim de quê? Vai acabar toda a raça humana? Esse planeta vai ser totalmente destruído? A gente tem que conhecer o que está se tratando aqui. E no verso 8, Jesus fala, ele traz uma revelação. Todas estas coisas, porém, são o princípio das dores. E nós voltamos lá no verso 7. Além das guerras, haverá o quê? Fomes. Né? Fome. Muita gente morre, milhares de pessoas morrem anualmente de fome no mundo, irmãos. Talvez a gente não vê a mídia divulgar isso, dando muita importância a essas coisas. Porque quem vai ganhar com isso, né? Mas muitas pessoas morrem, principalmente no continente africano, onde existem muitos países pobres. Mas também para cá, para a América Central, existem muitos países pobres, Haiti. E lá, que foi vitimado, né, de um grande terremoto. E ele fala também a respeito de pestes, né? E atualmente nós estamos vivendo o poder de uma peste, né?
sobre o mundo. E as pestes de Jesus para cá são várias, né? Como a gripe espanhola, a peste negra, né? O HIV que surgiu, o ebola, HN1 e agora o Covid-19, né? Então as pestes, elas são sinais também que Jesus fala. Mas esses sinais, Jesus está falando que estão dentro de uma etapa, dentro de um momento chamado princípio das dores. Ok? Então, para nós nos situarmos como igreja, nós estamos ainda dentro do princípio das dores. Esse princípio das dores, agora, nós devemos tomar muito cuidado e prestar muita atenção. Porque o princípio das dores, ele começa de um ponto, vai a outro, para começar outro ponto, outra etapa da história. E eu não sei se nós ainda estamos no meio, se estamos no meio ainda coisas ainda virão, ou se já estamos nos aproximando da reta final do princípio das dores, tá, irmão? Então nós estamos, creio que já ou no meio ou na reta final do princípio das dores, dessa etapa. E o que virá depois, irmãos? Virá aquilo que Jesus está referindo-se lá em capítulo 24, já a partir do verso 15 até o verso 28, Jesus vai falar de um outro período, onde ele vai chamar aqui de a grande tribulação. Aqui essa parte do capítulo 24, né? Algumas bíblias, algumas traduções aí traz bem em cima no título, a grande tribulação. Então, se no período do princípio das dores, nós necessitamos ter fé de verdade, né? Uma fé que segure, né? Que está vindo. E você percebe que no princípio das dores, já uma parte da igreja já sofre no mundo aí, mundo afora. Alguns países estão intolerantes em relação ao evangelho, como Coreia do Norte, a própria China, alguns países do continente africano, alguns países da Ásia. Ser um cristão nesses lugares, irmãos, é muito diferente da nossa realidade aqui no Brasil. E a grande tribulação é um período que vai ocorrer já no reinado do anticristo. Tá? O anticristo, a palavra de Deus fala sobre ele. Nós vamos encontrar lá em Apocalipse, também Paulo vai falar a respeito dele lá em Tessalonicenses. Daniel também vai citá-lo, né? E você vê que nós precisamos conhecer a palavra de Deus para a gente não ficar perdido, ou às vezes até fazendo confusão com aquilo que nós estamos já vivendo. Então o anticristo será um grande líder mundial, e essa expressão líder mundial ela já está sendo muito batida, muito falada. O mundo todo já sabe dessa necessidade, reconhece que o mundo precisa de uma direção. O próprio Papa já falou que o mundo está precisando de um grande líder, né? Então você vê que as coisas e os sinais que estão acontecendo para a formação desse sistema, do sistema do anticristo. E esse domínio, esse reinado, é um reinado de 7 anos, onde os 3 primeiros anos são 3 primeiros anos onde ele fará um acordo de paz. Quer dizer, muitas nações vão, de certa forma, fazer parte, né, da sua aliança. É uma aliança de nações, de vários blocos de nações, e ele será o comandante desse período. Mas, quando chegar nos 3 anos e meio, quer dizer, metade, e tudo isso aí, a palavra de Deus fala a respeito disso, nada é assim aleatório, a palavra de Deus vai falando a respeito disso, ele vai se revelar de fato quem ele é. E ele vai se revelar que ele opera segundo a autoridade de Satanás. E Jesus fala que esse período chamado de grande tribulação, a gente pode ver até algumas referências aqui, é um período muito forte, porque quando ele se revelar de fato,
a igreja vai passar por grande perseguição. Se no princípio das dores, que é um período anterior, a gente já vê que uma parte da igreja no mundo ela é perseguida, ela é morta, né? Nós já presenciamos várias informações, até às vezes a gente vê mesmo as cenas de cristãos sendo mortos, de cristãos sendo degolados, metralhados, de igrejas sendo derrubadas, destruídas. Já no princípio das dores, imagine no período da grande tribulação. Então, se você está apavorado por causa do coronavírus, imagine você chegando nesse período da grande tribulação. Porque, irmão, segundo o que a palavra de Deus fala, e eu creio, eu não estou aqui me baseando em doutrinas, em linhas doutrinárias, tá? Também não quero estar aqui julgando o que algumas linhas doutrinárias falam, mas eu quero falar o que a palavra de Deus fala. E eu creio que a igreja passará pela grande tribulação. E Jesus está citando aqui que esses tempos serão tempos muito difíceis. E a igreja, apesar de tudo, de passar por esse momento, mas a igreja não estará desamparada. Porque Deus jamais desamparou o seu povo. Tá? Para a gente falar desses assuntos com bastante detalhe, esse vídeo seria um vídeo muito grande, né? Porque aqui nós já estamos entrando em assuntos de escatologia. E para falar desses assuntos assim de uma forma bem detalhada, a gente precisa ler várias referências, né? Não somente esse texto aqui. Eu estou apenas trazendo uma palavra de tipo de orientação no tempo, né? Onde a igreja se encontra, onde o mundo se encontra atualmente. E se você observar, que virá depois da grande tribulação? Muitas pessoas creem que a igreja será arrebatada logo no início da grande tribulação. Outros creem que será no meio, né, da grande tribulação. E outros creem que a igreja passará por toda a grande tribulação. E Jesus ele fala no verso 29 do capítulo 24, onde nós estamos, que logo depois da aflição daqueles dias. Que dias que Jesus está se referindo? Aos dias anteriores que se passaram, ao período passado, ao período da grande tribulação. Então, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os corpos celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Olha aí, amados. Então, você vê que esses sinais aqui que acontecerão na natureza, aqui na terra, são praticamente os últimos sinais. E essa referência aqui, ela bate com a referência de Apocalipse 6,12, tá? Onde é aberto o sexto selo. E lá, quando você pode estudar com calma, você vê o que está acontecendo na abertura do sexto selo. Tá? E é interessante porque, irmão, quem revelou o Apocalipse foi Jesus a João. Tá? E Jesus está falando aqui também aos seus discípulos nesse momento. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. A vinda de Jesus está acontecendo agora, né? Agora aqui no texto, né? Depois da grande tribulação, tá? E o verso 31 diz: Ele enviará os seus anjos com som muito forte de trombeta, os quais juntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma e outra extremidade dos céus. Então Jesus está falando que os anjos irão recolher, né, aqui os seus escolhidos. Quer dizer, aqui fala do arrebatamento. Então bem aqui que a gente está vendo que está acontecendo o arrebatamento. Tá? Então se você seguir a linha de raciocínio, a linha do tempo, né, aqui Jesus vai descrevendo aqui, você não vai ficar perdido.
Então nós precisamos muito, irmão, de manter a nossa fé firme no Senhor. Eu creio que esse é um momento da igreja tá ensinando mais, quer dizer, os que pregam, os que ensinam, os líderes, está trazendo mais esses assuntos a respeito do fim dos tempos, da volta de Jesus. Porque, irmão, eu acho que chega de estar pregando mensagens, de estar motivando. Você que está em casa e que está ouvindo essa palavra, até quando você está necessitando de palavras de motivação? Você como um filho de Deus, você como um servo do Senhor. Então, às vezes você está precisando de motivação pelo fato simplesmente de você não se alimentar da palavra de Deus. E pelo fato de a gente não se alimentar da palavra de Deus, a gente fica meio perdido mesmo, a gente fica perdido, a gente não sabe quando as coisas vão acontecer. Então, qualquer coisa que aconteça atualmente, você já pensa que é aquilo que vai acontecer mais lá na frente. E muitas pessoas são enganadas, né? Então é muito importante estudar a palavra de Deus, tá? Chega de você estar ansiando por palavras de motivação. É hora de você se levantar como um verdadeiro cristão. Chega também de a gente estar levando simplesmente palavras que venham ao encontro dos anseios dos irmãos da igreja. É hora dos irmãos ouvir palavras da verdade. Está se aproximando, sim, está se aproximando. Mas, irmãos, até quando muitas pessoas vão ficar apenas nessa expectativa de vir para a igreja e para ouvir uma palavra, às vezes quando é uma palavra diferente, quando é uma palavra que não fale das suas necessidades, que não chegue para os seus anseios. Muita gente sai como se a palavra não fosse uma palavra abençoada de Deus. E eu só queria voltar um pouquinho para chamar a atenção do que Cristo fala no tempo atual que nós estamos, né, nessa etapa que nós estamos, chamado de princípios das dores, onde ele fala que, no verso 12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Como é que está o seu amor? Seu amor por Deus, o seu amor pela obra de Deus? É uma grande pergunta que eu queria deixar para nós nessa noite, para você refletir, para eu também refletir. Nosso amor tem se esfriado? Quando nós falamos do amor, o nosso amor por Deus, não deixa somente levar simplesmente quantas vezes você vai aos cultos, quantas vezes você participa dos encontros. Não é isso. Mas está se referindo de você de fato viver esse amor na prática, em casa, no meio da sua família. Seu amor tem se esfriado? Quando você ouve sobre as necessidades das pessoas atualmente, o que é que acontece contigo? Você se comove com a situação, você ora por aquela situação de outras pessoas, do seu próximo? Hoje em dia as pessoas, elas, antes até mesmo dessa situação de coronavírus, eu acho que o mundo, muitas pessoas estavam vivendo mais para si mesmo, né? Muitas pessoas se importando mais só com elas próprias. E esse momento também é um momento que o sofrimento ele nos ensina também. A gente tem visto vários exemplos bons, vários exemplos do lado humano, do amor humano, que é um amor imperfeito, mas a gente tem visto isso se revelar de uma forma boa. Não deixe o teu amor por Deus se esfriar. Não deixe o teu amor acabar. Arrependa-te. A palavra de Deus fala lá em Apocalipse, quando Jesus fala o que ele tinha contra a igreja de Éfeso. Tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Então, meu irmão, é hora da gente voltar. Ele diz: arrependa-te e volta-te, né? Então, muitas pessoas até mesmo deixaram de... Eu tenho observado nos últimos meses, até do ano passado, no segundo semestre para cá, muitas pessoas deixaram de vir aos cultos congregacionais. Às vezes a gente sabe que as pessoas estão indo passear, estão indo para um cinema,
estão indo para participar de grupos de interesses, quanto estar com os irmãos reunidos para glorificar a Deus, para exaltar o Senhor, está deixando de ser importante. E é assim que o nosso amor vai se esfriando. É assim que o nosso amor vai se esfriando. Daqui a pouco você não tem mais vontade de liderar uma célula, você não tem mais vontade de fazer parte do ministério de louvor, você não tem mais vontade de visitar as pessoas, de evangelizar os perdidos, e a gente começa a focar simplesmente em nós mesmos. Isso é um sinal de que o amor está se esfriando na sua vida. Imagine orar e ler a palavra, que exige muito, exige dedicação, exige foco. Então é hora da gente refletir sim nesses momentos que nós estamos vivendo, porque isso vai passar. Então que nós estejamos se situando nesse momento que nós estamos vivendo agora. E que o Senhor te abençoe em o nome de Jesus. Amém?